Bem, muito bem-vindos a todos. É um gosto estar aqui no Porto, estar aqui com tanta gente que foi contactando comigo aqui ao longo dos anos. Tenho aqui amigos de infância, de onde estudei desde pequenino, amigos com quem fui cruzando na academia e outros que agora fui fazendo mais recentemente. Eu quis fazer estas apresentações em 3 sítios ao qual tenho uma grande ligação. Comecei por Coimbra, onde realmente foi a cidade que me acolheu e onde fiz a maior parte dos meus estudos e onde tenho a minha família também. Quis fazer aqui no Porto pela ligação que tenho à cidade, passei aqui muito tempo. A minha esposa, a Jéssica, estudou aqui. Ela, se pudesse, vivia aqui no Porto, mas seria normal. Por isso é que eu escolhi aqui dois portuenses. E realmente, quando vimos aqui, sentimos-nos em casa. Ainda hoje entramos no elevador e entramos com o bebê no carrinho, e a forma como a pessoa que lá estava interagiu com ele não tem nada a ver com os nossos amigos lisboetas. E depois em Lisboa, onde já vou fazer quase 20 anos de Lisboa, já vou ultrapassar mais de metade da minha vida lá e fazia todo o sentido. É lá que tenho a maior parte dos meus amigos, a maior parte dos meus colegas e é onde faz todo o sentido também apresentar. Também fico muito contente por ter aqui também pessoas que eu tive o prazer e o orgulho de liderar. Ali o Fernando, que está lá atrás, trabalhou comigo uns quantos aninhos neste último desafio, e também ali o João, que está ali escondido ali atrás, João Perdigão, que agora está cá colocado em cima em Vila Real. Foi o meu braço direito durante 3 anos, quando comecei a minha aventura na Amadora, e é um gosto também ter esta ligação também com as pessoas e que fomos cruzando aqui ao longo de tanto tempo. E é muito importante para mim também poder vir a estes sítios e poder ver que realmente existe este carinho. Eu, para as 3 apresentações, pensei em temas, em focar-me na minha apresentação mais em algo que eu idealizo e deixar a apresentação do livro para os convidados que tive. Falta aqui a Bruna, infelizmente está presa no trânsito, não vai conseguir chegar a tempo em hora útil. Eu também não gosto de fazer esperar as pessoas e era também falta de respeito para com vocês, que organizaram a vossa agenda para estar aqui, portanto também lhe disse que iríamos começar sem ela. O tema em Coimbra foi muito focado na ligação e na importância das pessoas ao longo da nossa vida, e eu aqui ia falar um bocadinho da importância também das pessoas, mas de como muitas vezes é importante, não nos conhecendo, dar o primeiro passo e aceitar os convites dos outros. Vou começar aqui pela Catarina. Conheci a Catarina há mais ou menos 1 ano e meio, desafiei-a para ir ao meu podcast. Eu era um fã, fiquei um fã dela, cruzei-me na internet ao acaso com ela, e ela faz um trabalho incrível no ativismo das pessoas com deficiência. Dei por mim, quando fui a Sevilha com a Jéssica, a olhar para as próprias ruas e para as próprias estradas e a ver a acessibilidade ou não acessibilidade da maior parte das nossas cidades. E ela faz um trabalho de liderança incrível, tem convertido um monte de pessoas, trabalha com uma série de empresas. O meu grande desafio é, agora temos também um projeto lá em Lisboa que faça com que as próprias instituições sejam mais amigas e mais acessíveis a todas estas pessoas com deficiência. Tudo aquilo que querem é que viver uma vida normal e regular, como cada um de nós, não é? E não encontrar estes obstáculos todos que encontram, desde os próprios paralelos. Nós, principalmente em Portugal, somos um país cheio de paralelos e afins. Ele vai buscar o som, não é preciso. Aqui, nós a falar. E então achei por bem trazê-la cá para ela falar também um bocadinho da experiência dela e ver também a visão dela de liderança. Achei por todo importante trazê-la por cá. Aqui o Carlos, conhecemos-nos já há uns quantos anos. O Carlos tem uma faceta engraçada, que é tudo aquilo que eu lhe peço, ele não é capaz de dizer que não. Portanto, é interessante nisso. Eu tento não abusar muito dele, portanto, acho que é importante nós sermos amigos e temos também aqui alguns limites. Mas ele tem uma máxima que eu nunca me esqueço, que é devolver à comunidade parte daquilo que ela nos dá. E muitas vezes eu também, por mim, a pensar em projetos, e este projeto onde me meti agora, de desenvolver um projeto solidário para poder fazer uma recolha de donativos para uma instituição de saúde mental, é muito também ligado às experiências que vou absorvendo aqui e interagindo aqui com o Carlos. Foi a minha parceira, o meu parceiro de pádel durante muitos anos. Agora infelizmente trocou Lisboa pelo Porto, deixou-me órfão, desde isso nunca mais consegui jogar, fiquei traumatizado. Portanto, agora só quando ele voltar até Lisboa é que vou voltar a jogar.
E realmente são estas interações que nós vamos tendo ao longo da vida, estas pessoas que nós vamos conhecendo ao longo da vida, que nós, sem darmos por elas, vamos nos moldando e vamos interagindo e vamos conseguindo mudar a nossa forma de ver a vida e se calhar passar a ter objetivos que antes não tínhamos, ou começar a olhar para o mundo de uma forma que antes não olhávamos e então a nossa própria realidade do mundo vai também mudando. Eu quando escrevi aqui o livro... Aquele é o meu, queres ver o papel? Quando eu escrevi aqui o livro, o meu objetivo era... Aliás, tinha 2 objetivos. O primeiro, torná-lo o mais simples possível para quem o tivesse a ler não achasse uma seca, porque a Jéssica, quando leu a primeira versão, achou que era a coisa mais seca do mundo. E ela tinha razão. Fiz um livro, primeiro, muito técnico, que estava focado mais para os meus alunos do que propriamente para os leitores em geral, e então foi também um desafio conseguir transformar, metê-lo não só a minha experiência, como transformá-lo numa ferramenta simples de leitura. E o segundo grande objetivo era que realmente pudesse ajudar quem o lesse a mudar ou pelo menos a refletir primeiro sobre si próprio, sobre si mesmo e também sobre a forma de interagir com os outros. Porque nós nunca vivemos sozinhos. Uma das coisas que eu mais digo é que realmente em tudo aquilo que nos rodeia há um bocadinho de liderança, quer nas nossas famílias, quer na interação com os nossos amigos. Nós passamos a vida a influenciar os outros com as nossas ações, positivas ou negativas. E nós acabamos por pensar muito pouco nesta temática e ela acaba por ser muito negligenciada. E realmente quando pensei aqui mesmo no próprio tema do livro e na forma como o escrevi, foi para que pudesse ser uma ferramenta de aprendizagem, uma ferramenta de autoconhecimento e que pudesse fazer com que quem o lesse realmente sentisse um bocadinho mais capaz de interagir com os outros, que tantas vezes é tão difícil. E agora já falei tempo suficiente, 10 minutinhos, portanto agora vou começar aqui pela senhora, pela Catarina, e depois passar aqui ao Carlos, então, para que possam também enriquecer aqui o nosso público. Obrigado a todos por terem vindo, é mesmo realmente um gosto estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, começo eu, não é? Obrigada, antes de mais, pelo convite e parabéns pelo livro, gostei muito de ler. E obrigada a vocês por estarem aqui também a prestigiar o João. Eu dou muitas palestras e assim, mas eu nunca tinha feito isto, a apresentação do livro, então estou a sentir o peso da responsabilidade, espero não dizer nenhuma baboseira. Mas depois de ler o livro e depois de pensar também um bocadinho como é que nós nos conhecemos, até fui ao Instagram ver a nossa primeira mensagem, mas não tinha nenhuma primeira mensagem. Temos várias conversas, mas eu acho que não foi por lá que me contactaste a primeira vez. Não sei se foi por e-mail ou por outra via, deve ter sido por e-mail. E eu fui lá e eu disse, vai ser super engraçado, levar a primeira mensagem, não encontrei. Encontrei só uma partilha de uma história já depois de ter ido ao podcast. Mas de facto, quando estava, isto para fazer sempre o paralelismo com a nossa história, mas também com o livro, quando fui lendo o livro fui identificando várias coisas engraçadas em ti, não é? E como líder também, mas como pessoa, e que fizeram este paralelismo com a nossa história, como nós nos conhecemos. Porque o João, quando veio falar comigo, foi realmente para me lançar o desafio para ir ao podcast, mas para além disso, o João fez uma coisa super interessante, que quem me dera que toda a gente fizesse, quando foi renovado, exatamente, mas foi uma renovação, ou uma construção do zero, do café do Sogro do João. Ele pensou, ok, eu sigo a Catarina, vou vendo as coisas que ela fala sobre as pessoas com deficiência, porque não, eu já que estou a fazer isto do zero, construir a casa de banho que tenho aqui, ser uma casa de banho para todos, não é? Portanto, para pessoas com e sem deficiência, porque não sei se vocês sabem, um dos grandes problemas para as pessoas com deficiência é encontrarem casas de banho adaptadas onde eu consiga entrar com a minha cadeira de rodas. E quando eu fui gravar o podcast ao café, conheci o espaço e a casa de banho e aí pensei, caramba, realmente isto não se vê todos os dias, esta proatividade em fazer coisas para as pessoas com deficiência ou para outro tipo de pessoas. E quando estava a ler o livro, quando cheguei a um capítulo que vocês onde chegar se ainda não leram, fala muito especificamente desta questão da proatividade, sendo uma das características de um líder. Eu estava a ler aquilo e estava a pensar, ok, o João faz cheque nesta característica, o João faz cheque porque realmente acho que várias coisas, não só esta questão da casa de banho, mas a questão do podcast, a questão de ter lançado no livro, acho que há aqui uma ferramenta que eu também acabo por me identificar muito, de sermos proativos e que de facto eu nunca tinha pensado, que acho que de facto é uma ferramenta essencial na questão da liderança. Para além disso, quando estava a ler o livro, acho que é impossível nós falarmos em liderança e não falarmos ou melhor, devia ser impossível, ainda não é completamente impossível, mas não falarmos em empatia e em compaixão. E o João fala muito
aqui no livro destes conceitos de empatia e de compaixão, e fala de uma forma que eu achei muito interessante, porque eu dou muita formação também para lideranças e acabo por tocar muito neste ponto da empatia, porque eu acho que vemos a empatia um bocadinho de uma forma, a meu ver, meio desfocada. Nós temos muita tendência de falar em empatia como unicamente calçar os sapatos dos outros, não é? E eu costumo dizer a brincar, quer dizer, eu calço 42, com certeza muitas pessoas calçarem os meus sapatos, ou eu ficar a nadar, ou eu ficar com os pés muito apertados. E eu acho que o João explora estes conceitos no livro muito bem, de, efetivamente, a empatia é nós entendermos que o outro tem uma realidade diferente da nossa, mas nós entendermos que, de forma nenhuma, nós nos vamos conseguir efetivamente vestir a pele do outro. E, enquanto líderes, é importante que nós reconheçamos que o outro tem uma realidade diferente da nossa, mas nós só o conseguimos entender com uma escuta ativa, que tu também falas muito bem aqui. E eu achei isso super interessante, porque eu acho que gastamos muito a palavra empatia com vamos nos pôr no lugar do outro, eu entendo perfeitamente a tua realidade. E eu costumo dizer, não entendes, porque não estás no meu lugar, também não estou no teu lugar. Portanto, a única forma de nós nos entendermos é ouvirmos atentamente, e eu acho que falas muito, gostei muito de ler isto aqui no livro. E não me quero alongar muito, queria só tocar aqui em duas frases. Uma não é tua, mas tu começas o livro com ela, e eu acho super interessante, porque revejo muito o meu dia-a-dia enquanto líder, mas também enquanto pessoa, porque o teu livro também me trouxe muito esta reflexão que eu acho que nunca tinha tido, porque trabalho muito a liderança em contexto empresarial, mas esta questão da liderança nas nossas relações pessoais e no nosso dia-a-dia. E eu achei muito interessante, quase como tu começas o livro, com uma frase da Anaïs Nin, por acaso não sei se é uma mulher, acho que é exato, e que diz: nós não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E eu acho efetivamente que eu sinto muito isto no meu dia-a-dia. Muitas pessoas não me veem, por exemplo, como eu sou, veem-me como as pessoas são e, portanto, muitas vezes veem-me carregadas de preconceitos, não é? Agora que tenho uma deficiência. O João sabe, não nasci com uma deficiência, adquiri uma deficiência há 8 anos atrás e, portanto, eu tive, durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência, hoje em dia sou uma pessoa com deficiência, estou super ok com a minha deficiência, mas quando estava a ler esta frase estava a pensar, realmente, há muitas pessoas que me veem como elas são e não como eu sou. Dizendo, que pena que estás aí numa cadeira de rodas. E eu tipo, eu não tenho pena de mim, eu estou ok, tenho pena das barreiras que tenho à minha volta. E quando estava a ler isto, estava de facto a perceber, e isto está incluído no capítulo do autoconhecimento, de como o facto de eu me conhecer, de eu estar bem como estou e como sou, e não viver apesar da minha deficiência, mas viver com a minha deficiência, isto ressoou imenso em mim a questão de olharmos um bocadinho para dentro e perceber, ok, eu se calhar estou a julgar o outro ou a ver o outro como eu sou e não necessariamente como ele é. E, portanto, achei muito interessante. E, para finalizar, eu estava a ler esta frase e pensei, João, realmente, porque eu digo imensas vezes, ou faço imensas vezes esta analogia que tu escreveste aqui e acho super interessante e queria terminar a minha partilha com isto, porque eu acredito efetivamente nisto. Eu trabalho muito, eu sou nutricionista, mas trabalho muito também com a área da deficiência e, de facto, há um grande fosso entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Mesmo tu, se calhar, eu não sei se no passado tinhas tanto contacto ou tanta noção, como estavas a dizer que tu e a Jéssica estavam em Sevilha e estavam mais atentos a determinadas questões, porque de alguma forma te aproximaste da questão da deficiência. Eu, durante 27 anos, enquanto pessoa sem deficiência, não sabia nada sobre a deficiência, não tinha nenhum amigo com deficiência e, portanto, eu entendo que, de facto, há um fosso gigante e esta frase que o João escreveu aqui realmente ressoou também muito em mim e nesta importância de nós nos aproximarmos e de não acharmos que o problema é do outro e que as questões estão sempre no outro. E o João escreve que construir pontes para aproximar as pessoas é diferente de erguer muros para separá-las. Esta é, afinal, a importância da empatia. E eu acho que é muito isso. Nós construímos uma ponte, não é? Não nos conhecíamos e eu aceitei o teu convite, somos amigos até hoje. E acho que, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, e de facto acho que é uma mensagem que também nos traz este livro, é que construir pontes entre todos nós é sempre muito mais benéfico do que erguer muros e às vezes as barreiras que nós temos à nossa frente fazem-nos erguer mais muros do que construir pontes. E, portanto, eu fico muito feliz de ter construído esta ponte contigo. Mais uma vez, parabenizar-te pelo livro, eu adorei. E fez-me pensar também muito na liderança fora do contexto profissional e no meu contexto pessoal. E eu acho que isto é sempre muito desafiador. Por isso, olha, parabéns e obrigada pelo convite. Obrigada. Vai agora aqui ao grande Carlos.
Antes de mais, agradecer, dar-te os parabéns e para mim é uma honra e um orgulho estar aqui na minha cidade a apresentar o teu livro. Deixa-me falar um bocadinho, contar-vos como é que eu conheci o João, que ele já foi falando. Portanto, eu conheci o João no Paddle. Portanto, eu conheço o João em 2018, no CPA, e não fazia ideia quem era o João. E foi muito interessante na altura, que eu acho que nós no desporto vemos um bocadinho que as pessoas são na vida. Eu fui vendo um bocadinho o que era o João, não fazia ideia do que ele fazia. Portanto, eu, na altura não fazia ideia que ele trabalhava, entre aspas, no gabinete do Primeiro-Ministro, no âmbito das suas funções da PSP, nem ele dizia, nem tinha que dizer. Mas comecei a admirá-lo pela sua disciplina, pela sua organização, pelo seu foco, pelo multitasking. Portanto, começamos assim nas redes sociais, jogávamos, diria, uma vez por semana, e portanto ele de manhã às 6 da manhã já estava a fazer crossfit, depois estava no paddle, depois tinha a profissão dele, depois era pai, depois era amigo, porque no meio disto tudo nós também começamos depois a ter um grupo de vinho, ele também bebe o seu copo, também gosta da sua tainada, e portanto, quando eu achava que ele já não tinha tempo para mais nada, e por isso sempre o admirei, ele liga-me a dizer que vai fazer um podcast. E pede-me ajuda, que foi uma ajuda simbólica, diga-se. E eu disse, esse gajo é doido, mas lá que vou ajudá-lo. E um dia chega à minha casa, lá com estas maquinetas dele. Hoje aqui é um modo. E foi o primeiro podcast. E depois do podcast 1.0, vamos dizer que foi a primeira vez que eu ouvi o termo de costas para a plateia, surge com o de costas para a plateia 2.0. E assim, ele já tinha quase um estúdio, eu acho que fomos ao mesmo café. Sim, exatamente. Em Lisboa, certo? E onde fizemos a segunda, tu fizeste e eu falei na segunda versão do podcast. Portanto, isto é o João e o João continua a surpreender e diz-me que vai escrever um livro. Eu disse, mas como é que é possível com a vida que ele tem escrever um livro? Eu disse, mas como é que tu escreveste um livro? Ele disse-me, até estou aqui, vou citar mais ou menos, olha, nas minhas viagens, não é? Que ele viajava muito de avião, fruto da profissão, em vez de estar a ver filmes ou séries, pôs-me a escrever um livro. Eu disse, realmente quem me dera ter a disciplina e o foco que este tipo tem, porque eu não tenho. Tudo o que eu faço é muito de esforço e de trabalhar muito e não tenho a disciplina e a eficiência que ele tem. Mas, portanto, dou-te os parabéns mais uma vez e tenho muito orgulho outra vez de estar aqui. Agora, falando do livro e falando de liderança. Para mim, eu sou um apaixonado pela liderança, quem me conhece, aqui algumas pessoas também me conhecem sabem disso, e, portanto, gosto de estudar muito o tema e também tento aplicá-lo no meu dia-a-dia. Eu gosto muito, eu sou um fã de Maxwell, tu citas aqui Maxwell. E para quem já leu alguns livros de Maxwell na liderança, um deles, nas 21 leis de liderança, ele tem uma pirâmide em que começa, dependendo de baixo para cima, no nível de baixo, vamos chamar de nível 5, em que é aquele nível que eu acho que hoje em dia já não se usa, que é eu sou líder porque tenho uma patente, tu és da polícia, não é? E as pessoas são obrigadas a seguir. Portanto, eu acho que isso já não se usa. Acho que o João diz isso no livro, muito claramente. E acho que isso não traz nem resultados às organizações, nem felicidade às pessoas. Isso seguramente não traz. Portanto, eu acho, e o que eu tento no meu dia-a-dia, infelizmente acho que ainda não cheguei lá, devemos chegar ao primeiro nível, eu vou ler, que é o pináculo de respeito, em que o líder é seguido pelos outros, pelo que é e pelo que representa para a sua organização. E acho que o João tenta fazer isso, acho que o João explica isso muito bem aqui, e eu acho que nós, enquanto sociedade e dentro das organizações, era para aí que devíamos caminhar. Dito isto, acho que o livro, eu gosto de ler, acho que é um livro muito simples, eu dei os parabéns, muito prático, muito consequente, muito fácil de ler, são 200 páginas, eu li isto em 4 horas, portanto lê-se muito fácil, portanto essa parte da seca ainda bem que então que a Jéssica falou contigo, porque eu não senti isso, e hoje em dia é importante. É por isso é que casamos, não é? Claro, para poderem é verdade, vocês complementam-se bem. Tem casos práticos que eu acho que é muito importante, e os casos práticos que o João pôs adaptam-se às várias situações, ou seja, às várias organizações e aos vários tipos de pessoas, portanto nós podemos escolher quase à la carte qual é o caso prático que eu vou aplicar. Não vou dizer que isto é um livro disruptivo, mas eu acho que ele também não queria que fosse. Portanto, ele é inovador na forma como o João conta a história e organiza o pensamento. Portanto, obviamente que é fundamental termos os 4 pilares, que já referiu, portanto, o autoconhecimento, a empatia, os soft skills, que tu chamas people skills, eu gosto mais do nome, vou adotar, e as estratégias de liderança. E, como digo, estão muito bem arrumadinhos, muito bem explicadinhos, isto é quase um manual de liderança para quem quiser seguir. E o que eu acho mais interessante, e agora estou-te a dar a minha opinião do livro e a minha opinião sobre ti. O João, quando eu conheci o João em 2018, ele não era a pessoa mais simpática do mundo, muito menos empática. Portanto, ele jogava paddle, acabava o paddle, eu ficava a ver cervejas, ele via uma, se via e ia embora, e acabava, não havia conversa e não havia...
acho que isto reflete, porque há pessoas que naturalmente têm mais facilidade em liderar e outras menos naturalmente. Isto reflete um caminho árduo que ele fez dentro dele de autoconhecimento. Ele hoje em dia é claramente uma pessoa empática e mais simpática, e portanto a disciplina que este rapaz tem dentro dele e a vontade que ele tem em mudar e em ser melhor é um caso de estudo, na minha opinião, e eu conheço muita gente. E portanto, dou-te os parabéns por isso. Para terminar, não quero deixar de dar um desafio, porque eu também gostava de escrever um livro, mas não tenho nem coragem, nem sei como fazer. Portanto, isto aqui, é isso que eu acho que vais ter que fazer um livro para como escrever um livro. Portanto, em vez de liderar, cortas para a plateia, pões liderar nos bastidores. Porque eu gostava de saber como é que é o processo. Não vou dizer o processo criativo, não é? Que eu já tenho ideias, mas como é que começaste a escrever, como é que falaste com as editoras, como é que organizaste estes eventos, que eu estou pasmado, não é? E portanto é o desafio que eu te deixo, agradecendo mais uma vez e dar-te os parabéns. Muito obrigado. Mas olha, podemos aproveitar antes de mais aqui uma... Eu fico contente, eu costumo dizer, e digo isso muitas vezes à Jéssica, eu sou uma pessoa perfeitamente normal. Nunca, quem me conhece, tenho pessoas que lidam comigo já desde os 20 anos. Acho que sempre tentei manter os pés no chão, nunca... Lá está, um dos grandes desafios sempre foi esconder um bocadinho o sítio onde trabalhei, porque nunca quis ser visto como o João, o chefe de segurança ou o responsável de segurança, não. Sou pelo aquilo que as pessoas me vão conhecendo e fazem a análise daquilo que conhecem. Mas realmente eu gosto muito desta parte da organização de eventos. E escrever um livro não é muito difícil. A única coisa que leva realmente é ter que estarmos em frente ao computador e escrever. Começar por uma ideia, depois de uma ideia... O meu processo foi muito fácil. Foi começar por uma ideia que tinha. Primeiro fiz o índice. Depois, dentro do índice, fui escrevendo em massa, em bruto. Depois fui subdividindo nos capítulos mais pequeninos que acabei depois por fazer. A mim acabou por ser um bocadinho mais fácil esse processo, como eu já tinha muita matéria dos meus alunos e foi um bocadinho mais complementar. Depois a parte mais complexa, digamos assim, foi passar a minha experiência e passar a minha forma de ver a vida para o livro e transformá-lo realmente mais fácil de ler. Quanto ao processo para editar efetivamente o livro, foi um bocadinho como tudo aquilo que é na vida, à base das conexões. Eu acabei por lançar no Instagram um pedido a perguntar se alguém tinha um contacto numa editora. O Paulinho diz que... Um amigo acabou por me colocar em contacto aqui com esta editora. Eu acabei por enviar para mais uma ou duas editoras o meu livro para ver se queriam também estavam interessadas ou não. Acabei por receber também mais uma proposta. Acabou por ser interessante porque consegui ganhar mais comissão com esta editora através da proposta que me tinham oferecido do outro lado. A partir daí, basicamente, é um jogo de tempo. Para pessoas como eu, que são pouco pacientes, acabou por ser um bocadinho sofrível, porque eu acabo por estar sempre 200 a hora e uma das grandes dificuldades que eu vou tendo na minha vida é conseguir relacionar-me com pessoas que trabalham a 50 horas. Mas a realidade é que o mundo é assim e essa é uma grande... acho que foi uma das maiores evoluções que eu tenho, foi sem sombra de dúvidas conseguir acalmar-me e conseguir baixar a minha velocidade para não sofrer, porque se nós estivermos sempre a criar expectativas sobre os outros, acabamos por sofrer pelo caminho. Então acho que nós devemos realmente conhecermos bem e perceber que todos somos diferentes, todos funcionam ao seu ritmo. E aqui, no caso da editora, realmente eles têm o seu ritmo. Acredito que eles também tenham muitas solicitações. Eu acabei por pressionar um bocadinho mais porque realmente queria que ele estivesse pronto antes do verão. A minha ideia era que ele estivesse pronto antes da Feira do Livro em Lisboa. E pronto, foi deixar ir correndo o tempo. Depois, para a parte dos eventos, realmente é capitalizar um bocadinho todas aquelas pessoas que eu fui conhecendo aqui ao longo do tempo. A Salomé, que é aqui responsável pelas caves Farinha, já a conheço mais ou menos há 8 anos, desde que trabalhei a primeira vez aqui, que vim cá fazer a primeira preparatória que a conheço, e acabei por criar relações de amizade, muitas delas, como ali o Nuno, que está aqui mesmo à minha frente, foi também no âmbito de trabalho. Há muita gente que olha só para o trabalho e acaba por criar relações estéreis. Eu gosto de conhecer as pessoas e gosto de conversar com as pessoas e gosto de ir desenvolvendo a relação com as pessoas. Infelizmente o tempo é limitado, sei que muita gente que está aqui com quem me vou cruzando, que às vezes não dá muito mais do que um café ou de um pastel de chaves ou do que um almoço, mas eu dou o meu melhor para conseguir estar com toda a gente o máximo tempo possível. Ali com o João
é uma das pessoas que já também conhece quase há uma década, nós estávamos a conversar. Acompanhou-me durante o curso para o curso de Segurança Pessoal, portanto ele via-me todos os sábados religiosamente, era ele que colava aqui as partes, com fita literalmente, e que me fazia aguentar até à quarta-feira sem dor. A partir da quarta era sempre com dores até chegar ao fim de semana, até voltar até ele. E muitas vezes a forma que eu tenho de me relacionar com ele e de ir passando algum tempo com ele é eu deitado na marquesa e passarmos ali uma horinha a conversar enquanto ele vai tratando aqui do meu cabedal. Infelizmente o nosso tempo é sempre algo muito, muito limitado, e é por isso também, quando ele me perguntou e quando eu aproveitei estas horas todas que eu passei dentro de aviões, podia ter sido uma opção minha. Eu prefiro guardar as séries para ver ali com a minha esposa no pouco tempo que nós vamos ter também ao longo do dia. E de resto tento aproveitar. Sempre foi um sonho que eu tive. Acho que é importante nós deixarmos um legado. Possivelmente eu acho que tudo aquilo que eu vou fazendo cada vez mais, desde que tive filhos, tudo aquilo que vou fazendo, tudo aquilo onde me vou metendo é deixar um legado para a Bianca e para o Eduardo. São sem sombra de dúvidas uma extensão de mim, e tudo aquilo que eu vou fazendo é em prol deles. E aqui esta questão do livro foi também poder deixar, porque é também para mim um orgulho fazê-lo, e realmente quando o fiz foi também muito a pensar nestes momentos em que eu sabia que ia ter a oportunidade de estar com pessoas. Em Coimbra estive com pessoas de quem eu já não via há mais de 30 anos e que apareceram. Isso para mim é muito importante e sem sombra de dúvidas faz-me sorrir e deixa-me de coração cheio. Em Lisboa, infelizmente aqui, já sabia que o tempo era um bocadinho mais limitado aqui no espaço, uma vez que a pessoa que vai estar aqui a fazer segurança vai cá ficar propositadamente. Não consegui organizar um evento como em Lisboa, que vai ter um DJ, vai ter aqui o vinho do Carlos a poderem mudar as pessoas para que elas possam curtir ainda mais aqui a experiência. Mas acho que sem sombra de dúvidas já fico muito contente de ver aqui a sala super bem composta. Vamos fazer ali depois um brindezinho ali com o vinho do Porto, que é fantástico, e fico mesmo muito contente por ter amigos como o Carlos já há muitos anos, como a Catarina, como todos vocês que estão aqui, que perderam um bocadinho aqui do vosso tempo para vir estar aqui comigo. Realmente deixa-me de coração cheio, e sem sombra de dúvidas, se algum dia achei que podia ser um sucesso, só o facto de poder estar aqui com vocês e interagir desta forma, para mim, já valeu a pena cada minuto que gastei aqui a escrever o livro. Muito obrigado a todos. Agora, o que é que eu gostava? Gostava que tirássemos uma foto todos juntos. Gostava depois parássemos ali um minutinho para brindar. Depois, quem tem o livro, gostava de tirar uma foto individual também para ficar aqui para o meu espólio. E pronto, muito obrigado a todos. Obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. Já que nós também estamos aqui com algum tempo, se alguém tiver alguma questão, se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar, quer aqui o Carlos, quer a Catarina, quer a mim, temos aqui um tempinho, podemos interagir. Se foi assim tão esclarecedor. Então, o teu livro está aqui.